diferença entre a religião e Deus é você ter um encontro com Ele. O ser humano só vai se completar, só vai se encontrar quando ele tiver uma experiência real com Deus. Esse Nicodemos, ele perguntou para Jesus como ele faria para nascer de novo. Ele teria que entrar no ventre da sua mãe e nascer sendo velho? Olha, Jesus olha para ele e disse: você é um chefe da sinagoga, você é um homem religioso, mas você não sabe dessas coisas. Você tem que nascer da água e do Espírito para você entender o reino de Deus. Você tem que nascer da água e do Espírito para você entender o reino de Deus. Uma religião não leva ninguém para Deus. Podemos estar numa igreja 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos, a vida inteira, e sermos uma pessoa religiosa. Deus não quer que você seja uma pessoa religiosa. Deus quer que você tenha uma experiência com Ele. Quando você tem uma experiência com Deus, você começa a entender as coisas que são do alto, que são do Espírito. E Jesus disse: Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus está quebrando todas as religiões. Jesus está falando que você tem que nascer de novo, para poder entender, para você entrar no reino de Deus. E essa passagem que acabamos de ler aqui, eu quero que você entenda, eu gostaria de explicar para você. Jesus está entrando numa cidade, e havia um alvoroço de pessoas, uma multidão, muitas pessoas religiosas, vários tipos de segmentos. Umas pessoas queriam o benefício de Deus, outras estavam atrás dele porque ele curava, realizava sinais e maravilhas, multiplicava pães e peixes. E teve um dia que Jesus teve que parar e olhar para a multidão e para os discípulos e perguntar para eles: por que é que vocês me seguem? Por causa do milagre que eu fiz? Por causa de algo que eu possa fazer? E então aqui, seu Carlos, ele faz um divisor de águas. Ele disse: se vocês não renunciarem à vida de vocês, se vocês não tomarem a minha cruz e não vierem após mim, vocês não podem ser meus discípulos, vocês não podem ter parte comigo, vocês têm que renunciar à vida de vocês, renunciar à religião, renunciar aos costumes, vocês têm que vir após mim, porque se vocês não comerem da minha carne e do meu pão, vocês não têm parte comigo. Servir a Deus, Jonas, é exatamente isso, é um divisor de águas. Uma religião não pode preencher o vazio que está no seu coração. Muitas pessoas sérias que eu conheço, pessoas boas que eu converso, pessoas que falam de boca cheia: eu pertenço a uma igreja, uma religião. Mas são pessoas sem conhecimento, pessoas vazias em seu coração, pessoas que dariam tudo para ter o que eu e você temos, esse conhecimento da palavra e do Evangelho. E esse homem aqui, Zaqueu,
está desejoso. A Bíblia diz que ele queria ver quem era Jesus. Ele tinha um desejo no seu coração, e a Bíblia trata aqui, a Bíblia fala que ele era um chefe dos publicanos, ele era um cobrador de impostos, ele era um homem rico. Mas por que Zaqueu, com toda a sua riqueza, queria saber quem era Jesus? Qual era a necessidade desse homem, queridos? Aqui eu aprendo que tanto o rico como o pobre, todas as pessoas necessitam de ter o conhecimento de Deus, porque o ser humano só vai se completar, só vai se encontrar, o vazio que está no seu coração só vai ser preenchido quando você tem um encontro real com a presença de Deus. E a Bíblia diz que havia uma multidão aqui, e ele era um homem de pequena estatura. E Jesus, passando por esta cidade de Jericó, e de repente ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou subir nessa figueira, porque lá de cima ele vai passar aqui. Eu quero saber quem é Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe por que é que Deus enviou Ele nessa terra? Você sabe o plano de salvação? Você conhece o plano de salvação? Você sabe por que é que estamos aqui? Você sabe para onde nós vamos se partirmos dessa terra amanhã? Você tem essa consciência? Você sabe o que é o pecado? Você sabe que o pecado, ele atua no mundo. E esses dias eu expliquei para um cliente meu, um homem inteligente, coronel da polícia militar. E ele perguntou para mim, ele disse: que negócio é esse de igreja, de religião? Eu digo: você tem uma religião? Ele disse: tenho uma religião, mas eu não frequento ela, eu a admiro. E comecei a explicar para ele. Eu disse: muitas pessoas não sabem, comemoram o dia do nascimento de Cristo, comemoram a morte e ressurreição de Cristo, mas não sabem o significado disso, queridos. O porquê é que Deus envia Jesus a esse mundo? Para quê? Para estar pregado numa cruz, derramou o seu sangue. Qual o significado? Olha a grandeza de Deus. Ele fez tudo isso e nós entendemos para atrair o ser humano para a sua presença, para resgatar o homem do pecado e da condenação e da morte. Ele derramou o sangue na cruz para perdoar os nossos pecados, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E Deus cria o plano de salvação através do seu Filho. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho que nos leva até a presença de Deus. Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. Só Ele pode trazer cura para a alma do ser humano. Uma vez um jovem traficante havia se convertido. Ele tinha uma ficha, Renato, criminal muito grande. Ele fazia parte de uma facção criminosa. E uma igreja que atuava no morro. Por isso que eu louvo, queridos, essas congregações como o pastor Robson dirige no morro. Pessoas armadas que estão ali transitando, e esse jovem ficava perto da igreja quando tinha o culto, assentado, cuidando da boca de fumo. E a palavra foi entrando no seu coração, filho de famílias crentes, desviado.
E um dia ele aceitou a Jesus, entrou na igreja, estava em depressão, e se entregou a Cristo, e começou a frequentar a igreja. E um dia ele estava no seu quarto orando, depois de algum tempo, alguns meses, já estava frequentando a igreja, e ele estava orando, buscando a Deus, e ele teve uma sensação de uma presença maligna dentro do quarto. E a presença maligna falava para ele o seguinte: olha, você agora está na igreja, olha a tua ficha criminal, você tem homicídios, você matou pessoas, você fez isso, você fez aquilo. O diabo apresentou a ele uma ficha longa de todos os seus pecados. E aquele jovem disse: você esqueceu somente de uma coisa, Satanás, de colocar embaixo aí, ó, que o sangue de Jesus tem poder de perdoar todo e qualquer tipo de pecado. Somente o sangue de Jesus tem o poder de perdoar e lavar e nos purificar de todo o pecado, de toda injustiça, de toda maldade. E Zaqueu, ele subiu em cima de uma árvore, Jesus estava passando, e para surpresa dele, Jesus não só passou debaixo daquela árvore, como Jesus parou, e olhou para cima, e chamou pelo nome dele, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Jesus parou debaixo daquela árvore, chamou o nome dele. Nunca tinha visto Zaqueu na sua vida, queridos. Eu quero te dizer algo essa noite: Deus conhece a tua vida, Deus sabe quem você é, Deus sabe o teu nome, Deus sabe das tuas necessidades, Deus sabe o que você necessita essa noite. Eu não sei como está o teu coração diante de Deus e a tua vida, mas eu vim aqui para te falar que Deus pode promover um milagre, algo sobrenatural no seu coração. Talvez você está aqui, você vive uma vida de opressão, de depressão. Eu quero te apresentar alguém que derramou seu sangue na cruz do Calvário, e só Ele tem poder de te perdoar e te purificar. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Olha o que Jesus falou para esse homem. Mas eu queria entender, queridos, o que chama a presença de Deus, o que atraiu a presença de Jesus. Será que Jesus, pela sua onisciência, olhou para aquele homem em cima da árvore, um homem rico, um homem empresário, um cobrador de impostos? No versículo 7, a Bíblia diz que o povo, quando Jesus entra na casa dele, o povo ficou lá fora murmurando, dizendo o seguinte, as pessoas se cutucando e dizendo: olha, Jesus o Nazareno entrou na casa desse homem pecador. Então Zaqueu não era bem visto na cidade. Ele era cobrador de impostos, cobrava os impostos para o Império Romano, traindo a sua pátria, a sua nação. O povo odiava ele. Mas por que Zaqueu atraiu a presença de Jesus? O que atrai a presença de Deus, querido? Será que é a riqueza? Será que Jesus, Jonas, fez uma analogia? Disse: poxa, esse camarada vai ser um ótimo mantenedor na obra. Esse Zaqueu aí, ele é um homem rico, ele vai ter uma experiência comigo e vai ser um grande mantenedor. Não, queridos. Não é a riqueza que atrai a presença de Deus.
Zaqueu era um homem miserável, um homem que tinha um vazio no seu coração, um homem que precisava de Jesus, um homem que não mediu esforços para subir numa árvore, porque ele tinha essa ansiedade, esse desejo de ter um encontro com o Senhor. Jesus olha para ele, Jesus convida ele: eu quero ir na tua casa. E Zaqueu então desce da árvore rapidamente, e a Bíblia diz que eles caminharam para a casa de Zaqueu. Agora vamos entrar na casa de Zaqueu, queridos. Vamos entrar na casa de Zaqueu. Jesus queria ir na casa dele. O que Jesus queria fazer na casa dele? Por que essa direção divina? Vamos até a tua casa, Zaqueu. E a Bíblia diz que eles foram caminhando, a grande multidão, os discípulos, e agora eles entram, talvez, por ele ser um homem rico, ele teria a melhor casa do bairro, ele teria a melhor condução da época, se era jumento, o melhor jumento, se era carruagem, a melhor carruagem. Ele era um homem visto, um homem mal visto, um homem visto por todos, não como um homem bom, mas sim como um homem ruim. O povo odiava ele, Renato. O povo não gostava de Zaqueu. E agora eles entram na casa dele. E quando eles estão dentro da casa de Zaqueu, algo acontece. Você não ouve palavras de Jesus em relação à vida de Zaqueu. Jesus não chegou para ele dizendo: meu amigo, está vendo esse povo que está aí fora aí? Olha só, esse povo quer o teu couro. Esse povo não gosta de ti. Esse povo te tem como um traidor. Tu trai a nação, tu cobras impostos, talvez indevidamente. Você sabe o que eles faziam, Renato? Eles chegavam na tua loja de Bíblia, os cobradores de impostos, e diziam o seguinte: olha, seu Renato, a partir de hoje essa Bíblia aqui não vai custar mais R$150, ela vai custar R$300. Então, Jonas, eles cobravam impostos em cima disso. Zaqueu era chefe dos publicanos, era o cabeça. Jesus queria exatamente isso. O que atrai a presença de Deus, queridos, não é a riqueza, não foi a casa de Zaqueu, não foi a condução de Zaqueu. O que atrai a presença de Deus, Deus não se emociona com isso, Deus não é atraído pelo meu carro, pela minha casa, pela minha condução, por aquilo que eu sou, por aquilo que eu tenho. A presença de Deus, ela é atraída. A Bíblia fala que um leproso chegou até ele e disse: Senhor, se tu queres, tu pode me tornar-me limpo. Jesus olhou para ele, ele estendeu a mão. A Bíblia diz que Jesus disse: quero ser limpo. O que atrai a presença de Deus é a necessidade. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos para Ele a nossa necessidade, o que nós precisamos, o arrependimento atrai a presença de Deus. Jesus estava na cruz, pregado no meio de dois malfeitores, estava no meio, tanto um como o outro, estava sendo julgado pelos feitos. Um se voltou e disse: ei, tu não és o Filho de Deus? Por que tu não desce dessa cruz e nós aqui também? Olha que pergunta lógica. Tu não tem todo o poder, tu não és o poderoso? Jesus não se voltou para ele. E o outro repreendeu aquele que estava falando. Você já vai entender o que atrai a presença de Deus. Ele repreendeu o que estava falando e disse: ei, começou uma conversa, os dois bandidos. Tu nem mesmo temes a Deus estando na mesma condição do que Ele? Olha só. Eu e você merecemos, olha o que ele fala, eu e você merecemos de estar aqui. Agora ele não, ele é inocente,
E disse ele: Senhor, lembre-te de mim quando entrares no paraíso ou no teu reino. Jesus se voltou para ele e disse: hoje mesmo, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que atrai a presença de Deus? O céu se voltou para aquele homem porque ele reconheceu que era um bandido, que era um pecador, que precisava do perdão de Deus, e disse: lembre-te de mim quando entrares no teu reino. Eu queria entender a percepção desse homem. Viu Jesus todo ensanguentado, com as costas lanhadas do chicote, viu Jesus com uma coroa de espinho, a sua cabeça estava inchada, e reconheceu que ele era o Filho de Deus. Disse: lembre-te de mim quando entrares no teu reino. O céu se voltou para ele. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando um ser humano pode estar no fundo do poço, na sarjeta, na pior fase da vida, quando o ser humano se voltar para Deus, a mão de Deus se estende para ele, o céu se volta para ele, porque Deus, ele espera de todos nós o arrependimento. Aleluia! O arrependimento. Quando se arrependemos, o céu se volta. A Bíblia diz na parábola, em Lucas 15, que Jesus vai buscar a ovelha perdida, vai buscar o filho perdido. A mulher perde a moeda dentro de casa, ela varre a casa toda em busca da moeda perdida, e a Bíblia fala, quando eles encontram, a ovelha volta para o rebanho, e Jesus fala assim: haverá alegria diante dos anjos de Deus, quando um pecador se arrepende. O filho perdido volta para casa, e o pai manda botar anéis na sua mão, sandália nos seus pés, manda colocar vestes brancas e diz: alegrai-vos comigo, porque se meu filho estava morto, tinha se perdido, agora foi achado. Haverá alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus faz festa no céu, queridos. A prosperidade é uma bênção, é o fruto do teu trabalho. Mas quando uma alma aqui nesse lugar se volta para o céu, se volta para a eternidade, há uma festa diante dos anjos de Deus, porque então o inferno perde, e é por isso que estamos aqui pregando o Evangelho. Talvez você está aqui longe da presença de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, e essa noite é uma oportunidade para você voltar. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, e com ele cearei e ele comigo. Jesus quer entrar na porta do teu coração, Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família, Ele quer fazer morada em você. Ele quer resgatar através de você toda a sua família. Aleluia. Glória a Deus. Estão dentro da casa de Zaqueu, Jesus e os 12 discípulos. O povo lá fora murmurando, fazendo cara feia. Jesus está lá. Versículo de número 8. Olha o que Zaqueu faz aqui. Pode colocar lá, servo, lá no Data Show, versículo de número 8. Lucas 19:1, versículo de número 8. E levantou-se Zaqueu. Zaqueu se levantou. Estavam todos ali. Jesus não falava nada. Você sabe por que Jesus não falou nada? Porque Zaqueu tinha que tomar uma decisão na vida dele. Pode fazer um fundo ali, Jonas? Jonas, pode fazer um fundo ali no teclado para mim? E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade de meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. Zaqueu se levanta. Jesus não chegou para ele, botou o dedo na cara dele e disse: Zaqueu, está vendo essa casa aqui, Zaqueu? Esse império? Está vendo tudo que tu conquistasse nessa vida, nesse longo da sua vida? Foi dinheiro ilícito. Zaqueu, tu vive uma vida de pecado. Jesus não falou isso. Jesus não vai
colocar o dedo na sua ferida. Jesus não vai apontar os seus pecados. Ele disse: eu estou à porta e bato. Ele não vai colocar a mão e colocar os pés e entrar na sua vida, não. Ele não vai fazer isso. Ele vai tocar na porta do seu coração. Ele vai tocar, ele vai falar, a palavra vai bater. Talvez você veio aqui, você vai em outro lugar, a palavra vai ser a mesma. Deus vai falar com você até você abrir o seu coração e dizer: entra na minha vida, Senhor. Entra na minha vida. Faz morada dentro de mim. Sem Jesus falar nada, Zaqueu se levantou. Ele tomou uma decisão na vida dele, dizendo: ei! Você sabe por quê? Porque toda a riqueza dele, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Quando a Bíblia fala que era rico, é porque era rico. Quando a Bíblia fala da formosura de uma pessoa, porque ela é formosa e bonita. Quando o Senhor fala de Jó, porque ele era um homem íntegro e reto. Um homem rico, que tinha um vazio no coração, que o dinheiro não preenchia. Viagens não preenche. Pessoas que têm condições financeiras viajam para fora do país e vão para outros lugares e conhecem, e batem fotos e fazem, mas voltam para casa vazia. Porque o ser humano não tiver um encontro com Deus, ele é um homem vazio. Muitas pessoas se jogam nas drogas, na bebida. Muitas famílias são destruídas. Eu quero restituir 4 vezes mais. Se eu tenho roubado alguém, eu quero dar 4 vezes mais. Porque Zaqueu, ele entende que a maior riqueza estava dentro da sua casa. A maior riqueza, pastor, é você ter o nome escrito no livro da vida. A maior riqueza é saber que os teus pecados foram perdoados. A maior riqueza é você acordar no dia de amanhã e sentir aquela presença no seu coração. Essa é a maior riqueza. É o ser humano se encontrando com o Criador. E só assim ele vai ser feliz, só assim ele vai se encontrar. Zaqueu entendeu que queria dar metade dos bens aos pobres. Eu quero dividir o que eu tenho. Não me importa mais o dinheiro. E o coração dele estava preso nisso. E ele se levanta, toma uma posição. Jesus não fala nada. Não aponta os pecados dele. Jesus não diz que era para ele se arrepender. No versículo 9, Jesus fala: hoje veio salvação a esta casa. Hoje veio salvação a esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fica de pé. O que se perdeu na sua vida, meu querido? O que se perdeu na caminhada? Jesus se levanta daquele lugar, a multidão lá fora, os discípulos, e ele segue viagem. Fica aquele homem lá dentro da sua casa, com os olhos cheios de lágrima, como aquele dia que tivemos uma experiência com Deus. Eu não sei se com você foi assim. O coração queria saltar pela boca.
O dia que eu tive uma experiência com Deus foi dentro de um ônibus. Eu indo para a casa da minha irmã na Costeira. Eu havia participado de um culto e o pastor havia dito: Hugo, tu estás sendo batizado no Espírito Santo. E eu nem sabia o que era isso, jovem. Eu dentro do ônibus, o ônibus lotado de pessoas. E veio aquela glória de Deus sobre a minha vida. Eu comecei a falar em línguas, e a falar em línguas, e a falar em línguas. E aquilo dentro do... puxei a campainha, desci. Comecei a falar, cheio da presença de Deus. A glória de Deus invadiu meu coração. E as minhas lágrimas eu não continha. O meu coração queria saltar pela boca. Maior riqueza, queridos, você tem. A maior riqueza, essa presença que está dentro de você. A maior riqueza, seu Carlos. Aquele jovem disse: o sangue de Jesus, ele me purificou de todo o pecado. Eu quero orar por você essa noite, você que está aqui. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Ontem eu fui aqui numa elétrica, aqui no Floresta. Fui ali, perto do meio-dia. Eu estacionei o carro. O proprietário veio até a mim, ele sabe que eu frequento a igreja. Eu convidei ele para vir aqui hoje. Ele veio correndo dizendo assim: cara, o meu filho de 4 anos de idade estava com a avó na praia. E eles me ligaram, o menino estava brincando e tinha uma folha de vidro que fazia uma divisória numa parede. E ele saiu correndo e bateu com a barriga naquela folha de vidro. E a folha abriu a sua barriga assim e as vísceras dele saiu tudo para fora. E ele está lá no hospital, me mostrou a foto da criança. E ele está lá no hospital, eu não sei o que vai acontecer. O médico já fez a cirurgia. Eu abracei ele. Ele disse: cara, ora por mim na igreja. Eu disse: não, eu vou orar agora aqui. Eu abracei ele, peguei na mão dele e disse: Deus, Tu és o Deus poderoso. Tu és aquele que cura, que restaura. Hoje eu passei lá novamente. Ele disse para mim que a criança já está em casa. Ganhou alta. Ele disse: eu quero ir lá na igreja. Ele vinha hoje aqui com um funcionário e com a esposa. Queridos, você não precisa falar para ninguém que você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Você não precisa falar. As pessoas vão vir até você. Eliseu passava na frente da casa da sunamita, uma viúva, uma mulher sunamita. E ela dizia: esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus. Você não precisa falar nada para ninguém. Jesus foi embora. Zaqueu ficou olhando para a sua vida, para tudo aquilo que conquistara em longos anos. E entendeu que a maior riqueza foi a presença de Deus ter entrado na sua vida e na sua casa. Eu quero orar por você. Enquanto o louvor vai ministrar uma canção, eu queria que você viesse aqui à frente. Você que gostaria de voltar para os caminhos do Senhor. Você que gostaria de fazer uma aliança com Deus. Você que gostaria de levar Deus para a sua casa essa noite. Para Ele ser o dono da sua vida. Porque amanhã, queridos, pode ser tarde. Glória a Deus, feche teus olhos. Como Zaqueu, Eu quero subir. Se a palavra falou o teu coração, O mais alto, você que precisa de uma restauração na sua família, você que precisa de uma cura, Ele está aqui essa noite. Ele está aqui. E Ele quer entrar no seu coração. Aleluia. Para mim, eu preciso de ti, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, Eu preciso
preciso de ti. Ori alabashuri alabashai. Venha aos pés do Senhor, venha. Ele está falando com você. Me dá tua paz. Ele é aquele que quebra o jugo, Largo tudo para te seguir. aquele que traz a paz. Aqui eu precisava de paz. Entra na minha casa. Preenche, Senhor. Entra na minha Aleluia. vida. Mexe Desce com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha Aleluia. vida. Tem mais alguém que gostaria Mexe com minha estrutura. e gostaria de experimentar Sara todas o que está as aqui essa noite? feridas. A glória e a Me presença ensina de a ter Deus. santidade. Quero Oh, amar Espírito somente Santo a de ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Cante Aleluia. Glória a Deus. e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Nós precisamos. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais. Me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Oh, entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na Aleluia. minha casa. Vai adorando o Senhor, querido. Entra na minha Espírito vida, Santo de Deus mexe está nesse com lugar. minha estrutura, Quebra, Senhor, sara todo o todas agrilhão. as feridas, Aleluia. me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Aleluia. Faz um milagre em mim. Queria que você repetisse uma oração comigo. Diz assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu recebo essa palavra sobre a minha vida, que a tua presença possa entrar na minha casa e na minha família. Tudo aquilo que me pertence, que está ligado a mim, eu consagro a ti, em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal que se levanta contra a minha casa, contra a minha família. Eu sei que tu és Deus e que tu és poderoso, e eu te glorifico em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor, querido. Aleluia. Podeis assentar. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Glorifica o Senhor, isso, glorifica. Sara todas as feridas, Aleluia, abre o teu coração. me ensina a ter santidade.
Quero amar somente a ti, porque